Qual o crime o jogador Bruno Henrique, atacante do Flamengo, cometeu para que houvesse uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro contra ele? Hoje, o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público do Rio de Janeiro, e nesse vídeo eu vou te apresentar qual o crime que supostamente o jogador cometeu e que, inclusive, pode resultar a uma prisão, tanto preventiva, no curso do processo, quanto depois uma pena definitiva para o cumprimento, então uma prisão para o cumprimento. Fica até o final desse vídeo e eu vou explicar para você certinho, de uma forma muito tranquila, o que significa. Primeiro, eu quero trazer para você o que foi noticiado. Então você tem diversas notícias, por exemplo, tem uma aqui no site do UOL. O site do UOL relatou, então, basicamente, toda a apuração, tudo aquilo que chegou, a informação dos jornalistas. Você tem também o site do GE, que é o Globo Esporte, também noticiou esse fato. Ó, Bruno Henrique, lê comigo, do Flamengo, é alvo de operação da Polícia Federal que investiga manipulação. Então, a maior parte das notícias divulga justamente isso, que o jogador teria contribuído para a manipulação do resultado de determinado jogo, e isso teria reflexos ou efeitos em apostas. Basicamente, a acusação é a seguinte: parentes e pessoas próximas ao jogador teriam apostado em parte do resultado do jogo, especialmente teria apostado que o jogador iria receber um cartão amarelo e um cartão vermelho, e, para coincidência, como é que o parente aposta contra o jogador? Aposta que o jogador vai tomar um cartão vermelho e o jogador toma um cartão vermelho, e isso acaba beneficiando quem fez a aposta nesse sentido. Mais ou menos é isso que tem sido retratado. A gente não tem nenhum documento aqui, um documento formal por parte da polícia, a gente não viu uma representação, pelo menos pesquisei aqui na internet, não vi uma representação, não vi a decisão a respeito da busca, então, nesse momento ainda são muito superficiais as informações, mas a gente já consegue ver mais ou menos o que a polícia arguiu, afirmou perante o juiz para que fosse autorizadas essas medidas cautelares. Aqui no Nexo Jornal, diz o seguinte: de acordo com a Polícia Federal, o esquema de manipulação foi descoberto a partir do rastreamento do volume atípico de apostas no mercado de cartões, cujas apostas focam em quantos cartões amarelos ou vermelhos cada jogador recebe, referente à partida contra o Santos, como explicou o jornalista Camila Bonfim em seu blog no G1. Basicamente, o que acontece? Hoje em dia tem aposta de tudo quanto é tipo. Eu já até fiz algumas aí, alguns colegas me convidaram, aí, Flaviano, vamos fazer uma aposta ali e tal. Já fiz algumas, faz bastante tempo, mas você tem aposta de tudo quanto é tipo. Em relação ao resultado, quantos gols cada time vai ficar, quem vai tomar cartão amarelo, quem não vai. E tudo isso pode ser objeto de práticas ilícitas. E, às vezes, essas práticas ilícitas podem constituir uma infração penal. Porque, assim, se a prática é ilícita, não significa que necessariamente é crime. Mas, às vezes, um ilícito pode ser tipificado como crime. Como é nesse caso. A Lei Geral do Esporte tem uma disposição criminal. Então, a Lei Geral do Esporte traz alguns crimes, e esses crimes são aqueles que podem ser cometidos, e muitas vezes, por jogadores. Não somente jogadores, como é o caso do Bruno Henrique, atacante do Flamengo, mas também, por exemplo, lutadores, né? Então, a Lei Geral do Esporte também abarca a prática esportiva no Brasil. Então, a gente escuta falar às vezes, por exemplo, gente que vendeu a luta, por exemplo, né? Se você vendeu a luta, o cara entregou o resultado da luta, o cara podia disputar a luta, podia brigar e vencer, ou perder, mas ele vendeu o resultado, então ele entrega de bandeja, né? Ele entrega a luta, e a gente já escutou falar muito disso, né? Principalmente quando a gente tá torcendo por uma luta e tal, e o cara perde, a gente queria que o cara ganhasse, e a gente fala, porra, fulano vendeu, perdeu porque vai receber dinheiro, enfim. São coisas que podem acontecer, e dada a natureza humana, que em boa parte das vezes é maldosa e mal intencionada, só quer se beneficiar, isso é possível. Aqui o caso do jogador Bruno Henrique do Flamengo, atacante, que é bem conceituado inclusive, segundo as informações, ele teria tomado o cartão, né? E esse teria sido o estopim. Isso não significa que não haja outros casos, pode haver outros casos. Talvez este foi só o estopim, o início, foi aquele primeiro caso pelo qual a polícia tomou ciência e partiu para a apuração. Inclusive, a notícia no site do UOL justamente retrata isso. Você tem aqui, por exemplo, no site do UOL, diz, olha, como tudo começou? Inicialmente, as duas empresas de monitoramento Esporte Radar e Associação Internacional de Integridade em Apostas consideraram o jogo normal. Esse jogo que aconteceu no ano passado. Não houve nenhum apontamento de movimentação atípica. Posteriormente, a Betano indicou a existência de apostas suspeitas na ocorrência de cartão amarelo
para o jogador. É que eu não vou avançar mais a notícia, porque aqui fala o nome de algumas pessoas que seriam os parentes do jogador, e eu não quero exibir aqui o nome dessas pessoas, mas se você quiser, eu vou deixar o link aqui dessa notícia, aqui no campo da descrição, você acessa e dá uma olhadinha lá na notícia para você ver, lá vai ter o nome dessas pessoas. Mas basicamente é isso, algumas apostas eram realizadas pela quantidade de cartões. Aí, parentes do jogador e pessoas próximas a ele apostaram que ele ia tomar um cartão. E, coincidentemente, o cara tomou cartão. É um negócio esquisito, né? Normalmente, um parente torce a pessoa bem, né? Eu não apostaria, por exemplo, o meu filho vai fazer alguma coisa, eu vou apostar que ele vai perder, é até um contrassenso. Mas, enfim, esse foi o estopim. A partir disso, então, a instituição policial passou a investigar conforme as notícias que são veiculadas aqui nos sites. E, então, chegou-se à realização dessa medida cautelar de busca e apreensão e outras quebras de sigilos que foram deferidas pelo juízo. O que que acontece? Existe a previsão penal desse fato. Existe o crime. Lá na Lei Geral do Esporte, a gente tem um capítulo que trata, olha, tá na tela aí, dos crimes contra a integridade e paz no esporte. Então, existe na legislação algumas infrações penais relacionadas à geração de manipulação, a tentativa de manipulação, ardis, mecanismos ali ilícitos para tentar burlar o sistema, né? Para tentar beneficiar uma pessoa com o resultado do jogo ou com o resultado de algumas ações ou omissões que são realizadas dentro do jogo. O artigo 198, eu volto a tela para você, diz, olha, dos crimes contra a incerteza do resultado esportivo. Presta atenção. É claro, existe uma expectativa de que ninguém pode controlar o resultado do jogo. Né? Você vai torcer, você analisa ali a capacidade do jogador. No caso de uma luta, você analisa a capacidade do lutador e com base nisso você vai estipulando, pô, eu vou apostar no fulano. Além de eu torcer para o fulano, eu também confio na capacidade e eu acho que esse time aqui tem condições de ganhar. Então você aposta no resultado, você aposta em quantos gols, você aposta no número de faltas, você pode apostar nos cartões, enfim. E é claro, meus caros, em se tratando de aposta, tudo pode ser manipulado. Aí, o artigo 198 dessa lei geral estabelece um crime, que tem uma peninha, meus caros, tá aí, de 2 a 6 anos, né? Para mim, isso fica meio próximo de um estelionato, né? Um crime de estelionato que está descrito no Código Penal. Claro, não é a mesma coisa, mas é algo próximo, né? Você tá através de mecanismos ali obscuros, né? Através de manipulação, de atos ilícitos, você está querendo manipular o resultado de algo a tentar visando alcançar um benefício patrimonial ou não patrimonial, mas uma vantagem para as pessoas envolvidas. Aí o artigo 198 diz o seguinte, olha, solicitar ou aceitar para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Então aqui você tem um comportamento de quem? Da pessoa que aceita ou que pede a promessa de recompensa ou a vantagem, né? Então, no caso aqui seria a conduta do jogador. Ele solicitou ou ele aceitou. Imagine que ele aceitou, como é que foi? Chegou lá, a pessoa falou, ô Bruno, eu vou te dar tanto se você tomar um cartão vermelho, se você tomar um cartão amarelo, tem como? Né? Ou seja, ele está aceitando uma promessa de recompensa ou está recebendo uma recompensa para tomar um cartão lá no jogo. Ele poderia solicitar também, chegar na pessoa e falar, rapaz, vou fazer o seguinte, se você me dá um troco aí, você vai apostar o quê? Ah, vou apostar e tal. Falei, não, aposta que eu vou tomar um vermelho, me dá tanto em dinheiro que eu tomo um vermelho lá e você vai ganhar uma grana. Entendeu? Então, essa é a conduta do jogador, do lutador. No caso, com base nas notícias que são veiculadas, essa seria a conduta do jogador Bruno Henrique. A segunda hipótese, a segunda infração, é para aquela pessoa, aquele ser que se beneficia. Então, o jogador, de um lado, ele pratica o ato de omissão ou o ato de ação visando a beneficiar o terceiro, e tem o terceiro que é o beneficiado, é aquele que oferece a recompensa, é aquele que promete a vantagem, está no 199, com a mesma pena, de 2 a 6 anos, tá vendo aí? Então, o terceiro diz, olha, dar ou prometer vantagem patrimonial, ou não patrimonial, com o fim de alterar ou falsear o resultado da competição esportiva ou evento a ela associado. Então você tem aqui, nesse 199, a conduta daquele que promete a recompensa, daquele que oferece a recompensa. Então, de repente, o jogador estava meio quebrado, o Bruno Henrique está meio quebrado, está sem dinheiro. Cara, ô Bruno, você está meio quebradão, você está precisando da grana, né? Fala o seguinte, toma um vermelho lá, eu vou ajeitar com a galera para apostar que você vai tomar um vermelho, você toma um vermelho e com base nisso aí, eu te dou um dinheiro depois, te dou uma parcela, te dou um pedaço do que a gente vai ganhar na aposta.
Basicamente é isso. É crime, pena de 2 a 6 anos. E, inclusive, pode resultar em uma prisão, tanto preventiva, porque é um crime doloso com a pena que ultrapassa os 4 anos, quanto uma pena de prisão depois, né? Ainda que ele pegue um regime. Normalmente, no Brasil, uma pessoa que toma uma condenação de uma pena dessa, de 2 a 6 anos, imagine que fique com 4 anos, 3 anos, normalmente essa pessoa não vai para um regime prisional fechado, né? Essa que é a verdade, ela já vai começar no regime aberto, quando muito no regime semiaberto. Se a pessoa não tem outra condenação, se é réu primário e tal, são outras questões que, de repente, se você tiver interesse de saber se ele pode ser preso depois do final do processo, né, ao final do processo, ele pode cumprir a pena, lança aqui no campo dos comentários. Se tiver aqui várias pessoas, né, querendo que eu fale sobre a possibilidade de prisão ou não do jogador ao final do processo, aí eu vou falar sobre isso, entendeu? Basta você comentar aqui e pedir para a galera dar o like no seu comentário, e aí eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, a possibilidade de prisão do jogador Bruno Henrique do Flamengo ao final do processo ele tomar lapada. Fora isso, ele ainda pode tomar uma prisão preventiva, né? Tem a possibilidade de prisão preventiva, 312 do Código de Processo Penal, pode resultar numa prisão preventiva em face do jogador, para assegurar a aplicação da lei penal ou outras questões que também podem ser objeto aí da gente fazer um novo vídeo aí para você entender isso de uma forma mais profunda, tá certo? Queria saber a sua opinião, o que você pensa a respeito disso. Você acha que isso tem que ser crime? Você acha que essa coisa do cara manipular o jogo tem que ser crime? Eu acho que sim, né? Acho que sim. É muito feio isso aí, você fere a expectativa ali que tem o torcedor, pô. Às vezes o torcedor torce no adversário, não é nem tanto porque ele acredita que o adversário vai ganhar, ele aposta porque ele torce, né? Para que o adversário perca, né? E no caso, aquela pessoa que ele torce ganha, né? Então acho que isso mexe muito com a expectativa, com a fé das pessoas, a boa fé, né? E tem muitas infrações penais que lidam justamente com isso, com a violação da boa fé, o desrespeito à boa fé, tá? Lança a sua opinião aí, quero saber a sua opinião a respeito disso. Se você quer que eu grave um vídeo aqui sobre a possibilidade de prisão do jogador, também vou gravar. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu, forte abraço, até a próxima.